Não foi o que a gente queria, né, gente? Uma derrota, sim, não é igual às outras, né? Lógico, a gente passou muito tempo perdendo jogos, né, naquela teimosia do Diniz, além de eu gostar do Diniz, mas na teimosia do Diniz é o seguinte, eu acho que o que falta ao Mano era o que tinha excesso do Diniz, e o que falta no Diniz é um pouco daquela coerência que tem o Mano em algumas partes do jogo. Mas o Fluminense ontem se portou bem, gente. Vamos falar aí do pré-jogo de ontem, pré-jogo, do pós-jogo. Fluminense e Grêmio, lá no Couto Pereira, a torcida tá de parabéns, lotou sua parte no estádio, apoiou, né? O Fluminense começou bem o jogo, essa que é bem da verdade. O Fluminense fez um bom jogo, abriu o placar, né? Teve a volta do Thiago Silva ao Fluminense. Vamos ser sinceros, até o Thiago Silva, de repente, vai ser até sincero em falar isso, né? Em saber disso. Falar não, que ele não vai falar sobre isso, mas o Fluminense, teoricamente, não tem condições hoje, assim, de brigar pelo Bi da Libertadores, né? Porque vai dividir o foco no sábado com o Brasileiro, tem o Atlético Mineiro no outro final de semana pelo Brasileiro fora de casa, o Fluminense está dividindo a atenção sim, a diretoria quer sim que o Fluminense não caia como a gente, como os jogadores, como todo mundo, né? Porque seria um abismo financeiro enorme. Então a Libertadores não é prioridade, gente. Isso aí é fato. A Libertadores não é prioridade. O Mário não vai vir aqui falar, o Angione não vai vir falar, Fred não falaria, os jogadores não vão falar, mas eu tô aqui para falar para vocês. A Libertadores não é prioridade, o bi da Libertadores não é prioridade. A meta do ano já foi cumprida. Era ganhar a Recopa, que foi aquele planejamento do início do ano para ganhar a Recopa, com que fez com que tudo que vem depois, né, tudo que aconteceu depois, virasse essa catástrofe que o Fluminense está hoje, né? Lá embaixo na zona de rebaixamento, com um time com várias lesões. Ah, mas todos os times têm lesões? Tem. Mas o Fluminense tem uma quantidade de lesões acima da média. Acima da média, né? Então ontem já perdemos mais 2 jogadores. Eles não devem jogar sábado, tá? Praticamente não devem jogar sábado. Martinelli ainda tem uma possibilidade, mas ainda vão avaliar, porque foi um trauma na cabeça. O Cano, para mim, é migué, né? Mas vamos ver se tem lesão. Para mim, migué. Né? Vendo o jogo, vendo o que ele rendeu, vendo tudo que ele errou, para mim ele pediu para sair. Mas vamos analisar aqui o jogo de ontem, né? Vamos analisar o jogo de ontem. Eu vou ver aqui, que eu acho que eu tenho aqui os melhores momentos, né, do jogo. Então vou analisar vendo os melhores momentos com vocês, porque o Fluminense começou bem o jogo, se portou bem no jogo. O Grêmio não veio para aquela pressão que eu achei que eles viessem, né? Habitual, estão jogando em casa, na Libertadores, né? Eu achei que eles viessem pressionando em cima, não deixando o Fluminense sair jogando, que por sinal, todo time que faz isso tem levado muita vantagem em cima do Fluminense, esse é um problema, né? Além da gente saber sair jogando, né? No estilo Diniz, algumas vezes a gente consegue sair jogando lá de trás, a gente vê um tiro de meta sendo batido lá no zagueiro para sair jogando ali, ou fazer aquele lançamento lá no pivô, que não está dando certo. O Fluminense se mostrou muito melhor nos 25, 30 minutos de jogo, né? O Fluminense estava comandando a partida, estava muito bem com a formação com Martinelli, Alexander e André, né? Temos aí algumas chegadas do Fluminense no início do jogo, conseguimos escanteios, né? Fazendo boas jogadas. Tivemos um ataque do Grêmio, né? Num contra-ataque. O Grêmio chegou muito em contra-ataque, né? Para falar a verdade, o Grêmio começou a jogar mais no contra-ataque do que fazendo jogadas de ataque. Então acho que o Fluminense tem que olhar um pouco mais de carinho na questão do contra-ataque, porque ficamos expostos umas 2 vezes ali no primeiro tempo, onde o Pavão teve a chance de chutar, né, numa bola que ele chutou para fora, mas passou perto do gol. Depois o Fluminense teve uma jogada de falta que, pasmem, tivemos uma jogada ensaiada que o Rodrigo ali tirou em cima da linha, tá? O John Arias recebeu, chutou, a bola passou pelo goleiro, o Rodrigo ali tirou em cima da linha. Uma bela jogada do Fluminense. O Grêmio começou a ter jogadas aqui com o Pavão. O Pavão começou a tentar aparecer para o jogo, não estava muito bem, chutou uma outra bola rente à travessão do Fábio, uma bela jogada do Pavão,
né? Tivemos um chute também de fora da área do Dodge, mas esse foi longe do gol. Aí estávamos criando, até os 30, tentando chegar no gol do goleiro do Grêmio, Marchese, sei lá. Eu não sei onde falar o nome dele não, Marchese, tanto faz também para mim. E no final do primeiro tempo, o Grêmio começou a dar aquela pressão, né? Pressão de time que está jogando em casa. Então tivemos algumas jogadas do Grêmio, chute de fora da área, João Pedro chutou uma bola com perigo de fora da área no final do jogo, uma jogada do Soteldo pela esquerda, né? Ele rolou no meio, João Pedro chutou, o Fábio fez a defesa. Foi de longe, mas foi um chute perigoso. Primeiro tempo acabou 0-0, mas a gente já tinha um problema. O Dodge sobe, o Martinelli sobe na disputa de bola com o Dodge, ele toca na bola, faz esse movimento com a cabeça para trás, o Dodge cabeceia meio na lateral, perto do olho, na lateral do Martinelli. Ele cai, recebe atendimento, estava meio zonzo, sai de campo, né, conversa ali com os médicos, volta, mas logo depois ele pede para sair, porque ele estava se sentindo tonto, enjoado, então tem que tomar cuidado com o jogador, né? Ele que voltou a ser titular, né? Não jogou contra o Vasco, voltou a ser titular ontem e estava jogando muito bem naquela função ali com o André, liberando o Alexander, né? Que fez um bom primeiro tempo, né? Eu acho que o Ganso deu uma entrevista muito, eu não tenho aqui a fala dele, né? Senão eu traria para vocês, mas a fala dele no final do jogo é o seguinte: temos que melhorar nossa tomada de decisão na hora que estamos chegando ao ataque. Temos que olhar a melhor opção, o melhor companheiro, o melhor posicionado e fazer a melhor jogada. Foi em tom de uma crítica, para mim foi crítica, né? Tô botando entre aspas, mas para mim foi crítica, né? Que os jogadores do Fluminense, quando estão chegando no último terço, têm tomado as decisões equivocadas da jogada, né? Não tem colocado o seu melhor companheiro para fazer a jogada, né? Tem não dando profundidade, tem feito as jogadas erradas. O Ganso foi bem nítido nisso que ele falou depois do jogo. Não sei se foi na zona mista ou se foi para algum jornalista dentro de campo. Mas eu ouvi esse discurso do Ganso depois do jogo. E ele falou que o Fluminense tem que melhorar nisso. E tem mesmo. O Fluminense faz poucos gols. Com o Mano Menezes, o Fluminense faz pouquíssimos gols. É um gol a cada jogo, praticamente. Contra o Vasco nem fizemos, né? Mas contra o Inter é 1-1, Cuiabá 1-0, Palmeiras 1-0, Red Bull 1-0, Bahia 1-0. Aí vamos para Caxias do Sul 3-2 com o time misto, mas o Juventude acabou, né, no final do jogo não prestando atenção, tomou o segundo gol. Aqui, Juventude a mesma coisa, já estava ganhando de 2-0 para vantagem. Se teve desatenção no final do jogo, tomou 2 gols, mas o Fluminense não é time. E nos 2 jogos o Juventude estava ganhando. O Fluminense não é time de fazer 2 gols, faz 1. E muita gente está falando do lado psicológico, né? Eu vou entrar nessa questão depois. Eu não acho muito isso, mas vou entrar nessa questão. Segundo tempo, o Fluminense começa melhor, né? Começa do mesmo jeito que o primeiro. Achei que o Grêmio viesse para cima no segundo tempo, que viesse pressionando o Fluminense, né? Nisso o Martinelli tinha saído, tinha entrado o Keno, tá, gente? Desculpa falar. É porque o Keno não fez nem tanta influência no jogo, não jogou nada de novo, não tem jogado nada para ficar pedindo mão na orelha para a torcida falar. Uma bosta de jogador, né? Nem lapsos do jogador que foi muito bem no ano passado na Libertadores, né? Eu não acho ele nada, assim, nos ajudou, tá na história, ajudou no título, mas eu não acho ele nada demais, né? Eu acho que o Fluminense precisa começar a entender que alguns jogadores já têm que ser negociados, têm que sair. Tivemos proposta por ele, o Fluminense não liberou. Agora vai ser mais difícil, né? Ainda mais se ele estiver lesionado. E já não temos o Marquinhos, já não temos o Serna, né? Que não sei se foi precaução, né? Para não perder ele mais tempo. Temos que ter ele no sábado, porque já não temos o John Aria e o Ganso. Vai ser muito difícil ganhar o Corinthians no sábado. Isso é uma outra história para outro vídeo. Mas estou falando dos desfalques que já estamos encontrando. E vem o segundo tempo. O segundo tempo onde o Fluminense começou bem, conseguiu o seu gol numa linda jogada do Ganso, né? Que bota com a mão pro Lima, que tinha acabado de entrar, né? O Mano Menezes teve que fazer outras substituições, que o Keno sai machucado, né? Para mim, machucado. Aí ele coloca o Lima,
né, que eu achei que ele fosse colocar no primeiro tempo no lugar do Martinelli, não o Keno. Aí ele coloca o Lima e nessa mesma mexida, né, como ele teve que mexer no primeiro tempo, nessa mesma mexida ele coloca o Bernal, a estreia do Bernal no lugar do Alexandre, que, na minha opinião, estava fazendo um excelente jogo até então, tomando algumas decisões erradas lá na frente no ataque, onde ele podia ter decidido melhor jogada, como disse o Ganso, né? Mas ele estava levando o Fluminense à frente. Ele tem velocidade, tem habilidade, domínio de bola, ele conseguia quebrar essas linhas, né? Precisamos de jogador assim, muito mais até do que o Keno ele estava fazendo. Por isso que eu achei que os três no meio-campo fez um time mais robusto no primeiro tempo e com uma saída de velocidade do Alexandre e uma ajuda na cobertura ao esquerdinho, que fez um bom primeiro tempo, tá? Fez um bom primeiro tempo, né? Uma responsabilidade grande, Libertadores, um garoto novo, né? Que é uma competição que ele jogou contra o The Strongest ano passado com um time reserva, né? Mas agora valendo mesmo, time titular. Ele se portou bem no primeiro tempo. Ele faz essa mudança, né? Porque ele só tinha mais uma parada para fazer, então ele explicou isso, por isso que ele colocou o Bernal, que no jogo de ontem não mostrou nada, né? A torcida fica, tem que botar o Bernal, titular, tira o Martinelli. A torcida é muito do momento, né? A torcida não analisa muito o que acontece no jogo, as coisas que estão acontecendo. A torcida vai muito de momento. E a gente não pode ir pelo momento, né? A gente não pode ir pela ânsia, tipo, igual ontem. Eu vou falar isso agora porque sai o gol, né? O Fluminense faz o gol com o Lima, numa bela jogada. 1-0, o Fluminense bem no jogo, tá, gente? O Fluminense não jogou por uma bola ontem, o Fluminense estava criando oportunidade. Algumas tomadas decisões no ataque erradas? Sim, né? Porque o Cauã Elias, a diretoria, já sabe. Tem consciência, Cauã Elias não é o garoto, é um garoto. Ele é um garoto igual o esquerdinha. Então, tipo assim, ele não vai aguentar essa responsabilidade até dezembro de ser o titular. E aí, disputando o Mundial, que começa em novembro, mais ainda, porque a gente não tem o Cano que ainda está machucado. A gente não tem o John Kennedy. John Kennedy a gente não tem. John Kennedy é um ex-jogador de futebol com 20 e poucos anos em atividade. Né? Não está jogando mais nada. Nada. Não agrega mais nada. Nada. Então, a gente tem esse problema. Né? Porque o Cauã Elias, quando não vem jogado, são 2 jogos que ele não aparece. Isso pode afetar o garoto. A torcida já começa a cobrar. A torcida já começa a reclamar. Né? Porque a torcedor é isso. O torcedor quer imediatismo. Né? Mas ele não entende que o ano do Fluminense é uma bosta. Que o ano do Fluminense foi totalmente mal planejado. Para a temporada. Né? Para o que queria a diretoria, que é ser campeão da Recopa, um título internacional, ótimo. Só que eles não pensaram na temporada inteira. Né? Eles pensaram só naquele iníciozinho de ano de fevereiro. O resto, até dezembro, foi jogado de lado. E agora, dia julho, né, para o final do ano, é que a gente está tentando remontar o Fluminense. São poucas partidas por ano, pouco tempo de trabalho, com vários problemas para montar a equipe, jogando 3 competições que não temos elenco. Então, o Fluminense, ontem, muita gente criticando por causa da derrota, porque perdeu de novo, mas o Fluminense jogou muito melhor do que os últimos jogos que vem jogando. No quesito que ele atacou o Grêmio fora de casa, buscou o gol, né? Mas recuou. Não vi recuar. Eu vi um Grêmio partir para cima para empatar, né? Infelizmente, tivemos a infelicidade. Algumas câmeras até mandaram fotos e tal, de que o pênalti, né? O pé dele tá fora da área, mas aí eu não sei se os 2 pés estão fora da área, o braço dele está dentro da área, bate dentro da área. Ele abriu o braço, foi pênalti, claro, não tem que reclamar. O Fábio não pega pênalti, pegou um só no Fluminense, não tem pega no Fluminense, também 44 anos, né? Ele era mais novo quando pegava, né? Talvez faça uma diferença. Tomamos o gol 1-1, né? O Reinaldo, que praticamente estava jogando, botaram o Reinaldo no jogo, o menino sentiu, né? Infelizmente sentiu, mas logo depois do gol tivemos uma chance com o Lima, de fora da área, o goleiro do Grêmio botou para escanteio, o Fluminense continuou criando, né? Numa jogada na esquerda, o Soteldo parte para cima do garoto, né? E
Pra falar a verdade, a jogada do Lima, desculpa, gente, foi antes do pênalti do Grêmio, tá? Então, para você ver, fizemos 1-0, tivemos a jogada do Lima, né, perigosa lá no cantinho, né, o goleiro tira, a imagem aqui mostra, mas o calcanhar dele tá pisando na linha. Então, pisou na linha, é dentro da área, pênalti. Tá? Tiveram algumas fotos ali que mostram que o pé dele não estava em cima da linha. Tava sim, foi pênalti sim, não vamos ficar chorando nem reclamando. Pênalti claro, o Reinaldo bateu muito bem lá no ângulo, o Fábio não tinha nem como pegar. 1-1, né? Um resultado que pro Fluminense estava bom, porque uma vantagem, empatar fora de casa, a gente está em casa, né? Teoricamente, o estádio vai estar cheio, não acredito que a torcida não apoie, acredito em mais de 50 mil pessoas na terça-feira no Maracanã para apoiar o Fluminense, passar contra o Grêmio. 1-0 em casa, né? Seria a vitória, né? Agora a gente tem que fazer 1-0, né? E para levar para os pênaltis. Temos que fazer 2 gols de diferença. É difícil para o Fluminense hoje, atualmente? É. É impossível? Não. Né? E logo depois do pênalti, o Grêmio parte para cima, o Soteldo faz a jogada lá, recebe a falta do esquerdinho, né? O garoto sentiu. Normal. Sentiu o jogo. Ele, infelizmente, deve ter pensado, pô, eu errei, botei a mão na bola, abri o braço, prejudiquei a equipe. Faz uma outra falta, o Reinaldo bate a falta. O Brian White, ele finge, ele tenta, né, cabecear, dar a casquinha. O Fábio fica nessa jogada, né? Muita gente falou que o Fábio falhou. Eu também achei ontem que ele tinha falhado. Mas pensando como goleiro, né, ele sai, de repente, para pegar a cabeçada que ele podia ter dado, o Brian White, né? Ele tentou a casquinha, a bola passou, e depois que a bola quica, é muito difícil de você pegar. Ela quica, tira do Fábio. Eu achei que ele não falhou, né? E vou falar aqui, parem de vocês que estão na internet, no WhatsApp, postando toda hora. Esquerdinha tem que sair, manda o esquerdinho embora. Gente, para começar, a gente não tem outro. Acordem. Marcelo não vai jogar de lateral. Marcelo não é lateral. Marcelo não vai mais jogar esse ano. Pronto, vocês querem ouvir? Marcelo não vai mais jogar esse ano. Tá velho, sem vontade de jogar, já ganhou os 2 títulos que ele queria, já foi campeão pelo clube e tá fora de forma. É um astro, é um ídolo, joga demais. Gosto muito do Marcelo, sempre gostei. Mas ele tá fora, não é mais lateral. Esqueçam. Diogo Barbosa machucou o menisco. Vai ficar fora por tempo indeterminado. E esse tempo indeterminado, pode botar aí que ele só volta talvez em novembro. Outubro, final de outubro, novembro. Que se for grave, do jeito que estão pensando, tiver que recuperar, 2 meses aí para recuperar. Estamos em agosto, setembro e outubro. Esquece. Esquerdinha. O Fluminense vai ao mercado contratar um lateral esquerdo? Tem dinheiro para contratar um lateral esquerdo? Tem lateral esquerdo para contratar e ser titular? Pensem. Se vocês colocarem toda a culpa no garoto, né, ele vai ter que jogar no sábado, gente. A gente tem que apoiar. Juventude sobe e desce. Né? Ele fez a jogada no gol contra o Criciúma, pro Cauã Elis. Pô, todo mundo... Agora ontem ele errou, ele vai ser execrado? Só tem ele, gente. Alexander na esquerda. O mano não é de inventar, não é de mudar a posição. Se tirar o esquerdinha, vai ser o Guga. Então, vocês querem o Guga na esquerda. Tranquilo, beleza. É lateral, vai jogar lá, improvisado. Não vai render nada ofensivamente. A gente vai perder ofensivamente, que com o esquerdinha a gente ganha, mas vai ganhar defensivamente. Beleza. O que vocês querem, tá de boa. Só lembrando, não temos o Keno, o Marquinhos e o Serna, tá? Só para vocês lembrarem. Então parem de malhar o garoto. E parem de falar que o Fábio tem falhado em todos os jogos e tal. Porque, cara, se com o Fábio, né, que já salvou a gente até o meio do ano, de ser um time mais vazado do campeonato, né? Porque a gente nem é o time que toma mais gols no Campeonato Brasileiro. Pasmem, ficamos na lanterna um tempão e não somos o time que tomamos mais gols do Brasileiro. Muito por conta do Fábio, gente. Então parem de falar besteira. Que se sair o Fábio, vem o Vitor Eudes. Se o Vitor Eudes falhar no primeiro gol, falhar e a gente perder, vocês vão malhar o Vitor Eudes. O outro é o Felipe Alves. Então fiquem à vontade, porque o Fluminense não vai contratar agora um outro goleiro, principalmente caro para ser titular do clube. Beleza? Então pensem no que vocês estão falando, pensem no que vocês estão querendo. Analisem a realidade do Fluminense hoje. Analise os problemas que o Mano tem.
O Mano não tem o Cano. Artilheiro dos últimos 2 anos do Brasil, sul-americano, melhor jogador sul-americano, astro da Libertadores, artilheiro, não tem. Que nos últimos 7 anos fazia gol em todas as temporadas e muitos gols, não tem. Se lesionou no joelho, o Fluminense não falou, tá com problema de tornozelo que faz ele ficar fisicamente mal. E ele dentro de campo não estava rendendo nada. O Mano foi e tirou, com razão. Então, gente, tá muito pior do que a gente queria. Não é culpa só do Mano, como também tem culpa o Mano. Não é culpa só dos jogadores, como também é culpa dos jogadores e toda a comissão técnica. Presidente, vice, do Fred, que saiu há pouco tempo, ele também tem culpa, porque estava lá. Entendeu? De todo mundo. Tá difícil. Ou a preparação física tá muito ruim, né? Ou a coordenação médica, né, junto com a fisioterapia, que eu acho difícil, né? Porque o Filé recupera os jogadores até em tempo recorde pra gente, né? Estaria ruim, que eu não creio. A gente tem que saber o que está acontecendo com o Fluminense. Se é um ano que a gente não vai ter mais nada, né? A gente vai se contentar e não cair no Brasileiro, o que há muito tempo não acontece com a gente. Essa é a realidade. A gente não estava acostumado novamente a ficar vendo o time brigando para não cair, né? A gente estava vendo o time melhorando e brigando pelos campeonatos, que não está parecendo que vai ser esse ano, né? Temos ainda a chance na Libertadores, não jogo a toalha, mas eu acho muito difícil nós fazermos 2 gols, porque não temos feito. Pode começar a mudar? Beleza. Mas agora o pensamento é no confronto direto no sábado, às 9 horas no Maracanã. Temos que ganhar o Corinthians. Uma derrota seria catastrófica, né? E o final do jogo foi o Grêmio, né, tentando fazer o terceiro, aumentar a vantagem, né? E não conseguiu. Aí teve o lance dentro da área do Ganso com o Rodrigo Eli, desfalcou o Grêmio para a próxima partida, né? Mas ele se arriscou muito. Porque eu digo aqui para vocês, para mim, eu adoro esse árbitro. Eu falei no pré-jogo que esse árbitro era muito bom, esse argentino, né? O Fluminense tinha 4 jogos com ele, 3 vitórias e um empate. Agora temos 5 jogos, 3 vitórias e um empate. Infelizmente, a derrota de ontem, né? Ele foi o VAR, né? A sorte nossa também que o outro argentino do VAR só mostrou o lance do Rodrigo Eli agredindo o Ganso, né? Não mostrou o início da jogada do Ganso puxando, colocando, dando uma gravata e tal, porque o árbitro podia ter pensado o que ali? Ele não chamou para amarelo, chamou para agressão do Rodrigo Eli, mas ele podia ter dado um amarelo para o Ganso. O Ganso já tinha amarelo, receberia o segundo amarelo e seria expulso. O que eu, Pantoja, faria. Porque eu acho que o Ganso também provocou a expulsão dele, agarrando, puxando, dando uma gravata, e eu acho que ele merecia ser expulso, tomando o segundo amarelo. Sorte nossa que não foi. Senão seriam 2 jogos seguidos sem o Ganso, tanto sábado quanto na terça. Então é isso, gente. A gente vai ter que pensar. O Fluminense ainda teve 10 minutos ali para tentar o gol de empate, para trazer o empate para casa, não conseguiu furar. Ficou muito difícil ali a jogada. O Samuel Xavier tentou cavar um pênalti que não foi. O Lima fez uma boa jogada para o Samuel Xavier, que ele chutou. Já é o 3º lance que o Samuel Xavier tem a mesma jogada, que no ano passado ele fazia os gols. E o Samuel Xavier agora tem estado muito longe do gol. Está em muito má fase o Samuel Xavier também. A nossa lateral esquerda e direita está muito ruim, infelizmente, né? Os 2 jogadores não têm rendido, tanto o Samuel Xavier quanto... Agora a gente perdeu o Diogo Barbosa, né? Estava sendo até mais consistente que o Samuel. O Guga, nossa reserva, não rende, né? E a gente tem o Justin para tentar improvisar o Martinelli, coisa que ele não faz, colocar o Lima, porque vai ficar difícil, né? E vai ficar muito mais difícil agora, porque temos que nos preocupar com o brasileiro, né? Pensando no segundo jogo da Libertadores. Já vamos ter o desfalque no sábado. Ganso e John Ares, né? Não sabemos se o Thiago Silva vai jogar, pela importância do jogo deve jogar, né? Se não jogar, não teríamos o Thiago Silva, só na volta, mas não creio nisso. Talvez seja Thiago Silva e Ignacio a zaga, não sei se ele vai tirar o Thiago Santos, não sei se ele vai fazer isso. O Thiago Santos nem jogou mal ontem, mas falhou no jogo contra o Vasco, até no lance da mão do Verratti, na jogada ali.
falhou no segundo gol do Vasco também. Então é isso, gente. A gente tem que pensar o que a gente vai querer pro ano. Porque perdemos o Martinelli ontem e o Keno. Mais 2. O Keno praticamente deve estar fora do jogo de sábado. O Martinelli ainda tem uma preocupação, que foi um trauma na cabeça. Vai avaliar hoje. Vamos ver se treina quinta. Tem quinta e sexta ainda de treino, para saber se ele joga. A gente tem que saber se a gente vai ter a recuperação do Nonato, que desde o primeiro jogo contra o Juventude ficou fora e está fora, né? Já tem praticamente 2 semanas. Tem o Serna, saber se esse incômodo na panturrilha melhorou, para ele poder estar à disposição no sábado, seria muito importante. Se o Marquinhos já está nessa transição, já está indo para treinar com o elenco, né? A gente viu o Manuel no banco ontem, a gente tem o Bernal para botar no meio campo, mas o Bernal ainda, aquele negócio, né? Ainda vai entrar no ritmo, se acostumando, né? Às vezes o André não tem jogado muito bem algumas partes do jogo, né? Fica meio disperso, erra na marcação. Bernal vai entrar ali, né? A gente tem que ver, cara. A gente não tem. É muita coisa. Tá vendo quantas coisas? Se tirar o esquerdinho, como a torcida quer, tem que botar o Guga na esquerda, né? Sendo que o Samuel Xavier também não tá bem na direita. O Cano vai voltar, vai ser reintegrado, vai treinar para o jogo de sábado, vai ficar à disposição também, né? O Isaac não foi relacionado ontem. Ele entrou contra o Vasco, lesionou de novo, tá fora. É muita coisa, gente. O John Kennedy, que não tá lesionado, não tá jogando nada. Vai tirar o Cauã Elis, botar o John Kennedy titular? Vai dar uma chance dele contra o Corinthians? Vai botar Cauã Elis e John Kennedy, mudar o estilo de jogo, se a gente não tiver o ponta? Porque a gente não tem o John Ares, quem vai ser o meia? Marcelo tá fora. Vai ser o Renato Augusto, que não vem jogando nada pelo Fluminense desde que veio? É pensar, gente. Pensar se a gente tem que, né, malhar os jogadores, né? Foram 6 minutos de atenção, 2 gols, que não pode acontecer, né, no jogo importante como a Libertadores. Mas a gente, como torcedor, a gente tem que entender. É brigar pelo bi e ser rebaixado, brigar pelo bi e não ser rebaixado, com todos os problemas que a gente tem tido, ou brigar para não ser rebaixado e esquecer o bi. Coloque aí nos comentários, falem comigo, quero muito a sua opinião, quero muito saber o que você pensa, né? E você que não se inscreveu lá no início, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, né? Infelizmente, mais uma derrota até que, para mim, até um pouco injusta. Acho que o empate seria o resultado mais justo, mas às vezes não tem justiça no futebol, né? É correr atrás e focar, porque infelizmente o Mano tem problemas a cada jogo para montar o time para jogar, né, nas 2 competições. Tamo junto, pós-jogo aí com vocês, Fluminense, Grêmio pela Libertadores. Vamos pensar positivo. O que a torcida tem que fazer na terça-feira é ir no sábado, lotar o Maracanã. Ponto. O resto o time tem que fazer dentro de campo. Fiquem com Deus, tamo junto, até o próximo vídeo, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Grande abraço.